Eis aqui o teu servo, meu querido, que vai trazer a tua palavra. Meu Deus, o Senhor dá aquela palavra, Deus, que vem edificar as nossas vidas, Pai. Usa ele com o teu poder. Sabemos, meu Pai, que ele está preparado. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, é tudo da tua vontade para cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Está com a oportunidade. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu nem coloquei a gravata hoje. Está frio demais, né? Aí esse frio fica meio complicado, né? Aí eu sou muito, eu transpiro bastante. Eu, mesmo no tempo frio, eu transpiro. Ainda mais com a época desse jeito, né? Eu quero somente justificar isso, né? Eu gosto de andar sempre até com paletó, né? Você vê paletó aqui, umzinho, né? E cai só dentro do olho, fica ardendo, fica ruim, e aí fica meio complicado. Amém. Bom, o pastor Antônio me chamou aqui, eu estou profetizando, né? Amém. Me chamou para trazer essa palavra aqui. Eu falei, uai, estamos em Isaías, né? Eis-me aqui. Então Deus é que dá a palavra para cada um de nós. Livro de Gênesis, capítulo de número 32, versículo de número 22. Glória a Deus. Gênesis 32, versículo de número 22. Glória a Deus. Culto da família, né? Vamos falar hoje sobre família. Eu quero falar sobre esse rapaz hoje aqui chamado Jacó. As pessoas às vezes falam mal de Jacó. Eu sou um defensor de Jacó pela Bíblia, né? Defendo Jacó pela Bíblia. Não é essa pessoa que as pessoas tanto intitulam, não, tá bom? Jacó foi um homem super abençoado, protegido durante todo o seu período por Deus. Livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Vamos ler? Amém? Só não estou ouvindo? Está ouvindo, né? Diz assim, ó. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas mulheres e as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou ao val de Jaboque. Fez ali passar ao ribeiro e tudo o que tinha. Porém ele ficou só. E lutou com ele um homem até ao raiar do dia. Pode sentar. Glória a Deus. Graças a Deus. Aqui nós iremos falar aqui sobre esse personagem chamado Jacó. E que tudo que aconteceu com Jacó, bem antes de entrar aqui, a Bíblia diz que quando estavam os dois ainda no ventre da sua mãe, o anjo aparece e diz a ela, diz, olha, o que está dentro de ti são 2 nações, e elas se dividirão, e o maior abençoará o menor. Não foi uma escolha dele, dela, da mulher ou do pai, não. Foi uma escolha de Deus. Já era previsto acontecer tudo isso aqui na vida de Jacó e de seu irmão Esaú. Tudo tem um propósito na vida, irmão, de cada pessoa. E Deus tinha um propósito na vida de Jacó, como teve na vida de outras pessoas também. E tem nas nossas vidas também. O que eu observo aqui é que durante esse período em que Jacó saiu, recebendo ali aquela bênção que muitos falam que ele enganou o irmão, usurpou o irmão, e a própria Bíblia diz depois que a própria mãe chega e fala que tudo que viesse sobre maldição recaísse sobre a sua própria vida. E a Bíblia diz que
a mãe que falasse aquilo, ou seja, ela impunha sobre ela aquilo que viera sobre o filho. E até então o que ele fez foi intencionado também por ela, porque o próprio disse aos irmãos, a mesma, antes de nascer, o anjo falou para ela. Ele disse: o que está dentro de ti são dois. Serão duas nações. Eles irão se dividir. E o maior vai abençoar o menor. Glória a Deus. Então não teria como, irmão, isso aqui não se cumprir, a não ser que aquilo que seria revelado ali ao anjo fosse uma mentira, né? Fosse alguma palavrinhas que não pudesse ter cumprimento. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que ele saiu dali abençoado. E o que aconteceu? A preocupação de Jacó não foi simplesmente sair dali. A preocupação de Jacó foi em montar ali um altar, em fazer um altar para adorar ao Senhor. A Bíblia diz que durante o seu percurso, em determinados lugares ele parou, edificou um altar e apresentou a sua vida a Deus. A Bíblia diz que ele estava ali buscando a presença do Senhor, em consagração. Tem até algumas passagens aqui que fala que ele teve uma visão de uma escada, e que a escada colocava do céu à terra, cujo tocava os céus, de anjos subiam e desciam por aquela escada. E ali ele fez ali uma libação, uma espécie de azeite, derramando sobre aquelas pedras, consagrando ali a sua vida. Você não vai encontrar na Bíblia em nenhum momento em que Jacó feriu alguém, desabonou alguém. E você não vai encontrar na Bíblia também Deus dizendo que iria matar Jacó, que Deus queria destruir Jacó. Não, é pelo contrário. Deus diz: amei Jacó, aborreci Esaú. Só nessa parte você já passa a entender que Jacó seria algo da promessa de Deus desde a fundação do mundo. Porque observe que bem mais na frente ele vai dizer assim, que ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac e ele é o Deus de Jacó. Ele não está dizendo que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Esaú, não. Ele está falando completamente ao contrário. Formando-se que aquela aliança que eu e você já também fazemos parte dela, em que Jacó brigou pelo direito de estar na presença de Deus. Ele brigou pelo direito da sua família estar também no direito de Deus. É claro que tudo que fazemos aqui, nós pagamos também. Alguém falou aqui que há tempo para tudo, e tem realmente tudo debaixo da terra, há um tempo determinado, de alegria, de tristeza, tempo de chorar, tempo de tudo. E Deus, ele destina o tempo e permite a cada um de nós passarmos por momentos. E esses momentos é que nós temos que saber passar por eles. Porque Deus, ele não está tirando o problema da minha e da sua vida. Não é isso. Deus não vai tirar o deserto para você. Deus não vai tirar a tribulação. Deus não vai tirar o problema bem de perto de você, não. Ele vai te ajudar. O que Deus faz é isso. Deus, ele não elimina esse problema. Ele te ajuda a passar esse problema. Quando Deus entrou ali, Deus ajudou o pessoal a passar o Mar Vermelho. Deus ajudou ali aquele pessoal a passar. Deus não chegou a tirar, a desviar eles de rota, dizer, poderia desviar de rota, voltar, sei lá, alguma outra coisa. Deus não fez isso. Na fornalha de fogo também, Deus não tirou a fornalha de fogo. Deus usou aquele momento ali, mas eles passaram por aquele período e Deus ajudou. Então, sim, quando algo vem sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, nós temos que entender, aprender que Deus vai nos ajudar nesta caminhada, nesse problema e nessa dificuldade. Observe que durante esse trajeto aqui que Jacó viveu, que ele passou tantos anos, aí ele vai arrumar essa mulher para morar com ela, depois de 7 anos, os irmãos sabem muito bem o que aconteceu, aí ele foi enganado, depois de mais 7 anos e assim por diante. De fato chega um determinado, porque tudo tem o tempo certo. E aqui para Jacó chegou o tempo dele voltar para trás. E Deus diz a ele: volta para trás. Chegou o tempo de você voltar. Olha. Nessa circunstância ele precisava voltar, porque ele precisava concluir
aquilo que tinha sido o projeto de Deus, aquilo que tinha sido o plano de Deus. Quando o anjo aparece a ele em sonhos, que ele ouve ali a voz de Deus, que ele se retrata a ele e diz: eu sou o mesmo que você viu naquele momento em que estava a escada colocada. Eu sou o mesmo que estava ali. E ali o anjo saiu novamente. Ele acorda e teve aquela visão em que o anjo falou a ele: uma família inteira, os seus gados, tudo que ele tinha, e começa a seguir o seu caminho. A Bíblia diz que o seu sogro Labão, ele percorre atrás. Por que isso? Saiu de madrugada, minhas filhas, neto e tal, e saiu ali em perseguição a ele. A Bíblia diz que o anjo chega para Labão e diz: olha, não toque nele e nem fale dele, nem de bem e nem de mal. Não toques, não faça nada. O anjo do Senhor diz a Labão. O anjo do Senhor, irmão, ele quando nós estamos na presença do Senhor, ele aparece para os nossos adversários de uma forma instantânea e paralisa a ação, ao contrário, para vir sobre a nossa casa. Porque quando estamos no projeto de Deus, quando estamos trabalhando no reino do Senhor, é Ele que cuida. Porque eu observo aqui que Jacó em nenhum momento ele se preocupou com o acontecido. Em nenhum momento ele se preocupou com o fato ocorrido entre a sua mãe, seu pai e seu irmão. Não, ele se preocupou porque ele estava fazendo aquilo que o Senhor queria que acontecesse. Estava buscando pela obra do Senhor dentro da sua família, dentro da sua casa. Ele disse: se eu entregar isso aqui para meu irmão não vai fazer isso aqui prosseguir. Isso aqui não vai avançar. E às vezes, irmão, a competição faz o outro crescer. É a concorrência que faz o outro levantar. É um produto melhor que nasce um outro produto bem maior. É a concorrência que faz a melhoria. E diante disso, que foi uma concorrência na verdade, fez com que também Esaú pudesse de uma certa forma também sair, também ele criar um tipo de atitudes, para que ele não pudesse dizer assim: mas eu sou o primogênito, eu tenho aqui a marca da promessa, está na minha mão. Não é bem assim. Para nós estarmos diante do Senhor e estarmos em primeiro lugar, nós temos que continuar trabalhando, dando realmente as nossas possibilidades de forças até elas se esgotarem. Deus sabe até o limite meu e o limite seu. Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa casa e a nossa limitação. Deus sabe até onde nós iremos suportar. Deus sabe onde é a sua dor, a tua fraqueza. Deus sabe, meu irmão, até onde nós podemos avançar e até onde também não poderemos parar. Mas o que eu quero dizer é que aonde você parar, se essa é a sua força não deu mais, entenda que a mão de Deus, ela vai agir a partir daquele momento. Porque a partir do momento que nós paramos de trilhar em um caminho que nós não damos conta mais, que as nossas forças não estão mais alcançando, que nós já dobramos o joelho para dizer: Senhor, eu não suporto mais, Senhor, eu caminhei até aqui, em todo este momento eu estou dizendo que Tu estás comigo, em todos esses momentos eu não neguei o Teu nome, em todos esses momentos eu sempre estou aqui, eu sempre estou apto, eu sempre estou aberto, eu sempre estou vestindo a camisa desta obra. Senhor, eu não aguento mais, chegou o momento, eu só suporto até aqui. É esse momento que você vai ver o agir de Deus. É esse momento que o Senhor vai entrar dentro da tua casa. É nesse momento que Ele vai mudar a sua história. É nesse momento que Ele vai se levantar. É onde o Senhor vai poder marcar a tua história, vai poder marcar a tua casa, vai poder marcar e sagrar a tua família. Porque quando chegou esse momento, a Bíblia diz que ele encontra realmente com ele, e há uma conversa, e ele diz: eu quero simplesmente dar um beijo nas minhas filhas, meus netos ali, simplesmente, pelo menos isso. E a Bíblia diz que pelas madrugadas ele foi ali, o encontrou, fez a despedida, e Jacó seguiu o seu caminho, deixando tudo em paz. Jacó não deixou nada para trás não, irmão. Muitos pregadores falam por aí que saiu correndo, saiu brigado. Não, ele fez as pazes. Observem nos capítulos anteriores que você vai entender isto que eu estou falando aqui. E ele prossegue, agora chega aqui aonde eu quero falar para você do texto que lemos. Levantou-se naquela mesma noite, olha só, na mesma noite, não era uma noite seguinte, não era na mesma noite ainda, aonde ele tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o vale de Jacó. A preocupação de Jacó naquele momento não era com ele, não.
era com a sua família, era com a sua casa, era com os seus filhos, era com a sua serva. Ele disse: passa para o outro lado, porque aqui eu tenho uma luta, e esta luta quem passa é eu. É igual um pastor, uma vez eu chamava ele para orar, e nós levávamos os meninos que eram pequenos para a vigília. Ele disse assim: pastor Juarez, eu vou dizer uma coisa para o senhor, talvez o senhor pode não concordar, mas essas vigílias que eu passo pela madrugada, que eu amanheço o dia orando, que eu amanheço o dia chorando, não é para os meus filhos recém-nascidos passar, não, é eu que tenho que passar, é a minha esposa que tem que passar, é eu que tenho que passar. E eu lembro isso daqui, eu faço me lembrar o que Jacó fez. Jacó se preocupou com a sua família. Ele disse: não passe, vai todo mundo para o outro lado. Observa aqui na frente que no versículo de número 23 diz aqui que ele o tomou e fez andar pelo ribeiro, aonde passou tudo que tinha, tudo que ele ia levando passou para o outro lado. E aí no versículo de número 24, Jacó porém ficou só, ele ficou sozinho. Ele disse: agora sim, chegou o momento em que eu quero pegar o selo da vitória. Eu quero neste momento pegar a bandeira da vitória, o passaporte, para eu poder chegar até lá. Porque de uma certa forma, não, irmão, Jacó, ele temia chegar lá. Ele temia chegar até e encontrar o seu irmão. Dentro de si ele achava que o seu irmão poderia querer lhe matar, e tinha medo. Então ele temia tudo isso. E aqui ele chega aqui nesse momento, no versículo de número 24. Ele luta a noite inteira com o anjo. A Bíblia diz aqui no versículo de número 24, que você leu juntamente comigo: até ao raiar do dia. E vendo que ele não se entregaria, tocou sobre a juntura da sua coxa e o deslocou. E ali a juntura de Jacó, ficou-se desconjuntada durante aquele período ali. Então ele estava insistindo na sua vitória, na sua bênção. É o que nós temos que fazer durante todos esses percursos que nós fazemos em nossa vida. Não desistir, prosseguir, avançar, segurar, sempre ser otimista, sempre batendo na mesma tecla. Acabou uma campanha, vamos para uma nova campanha que vai vir, e assim por diante. Alguns não vêm, outros têm alguns motivos, não queremos aqui justificar e nem querer saber por que não veio, de forma que não pode parar, nós iremos prosseguir. A Bíblia diz que quando Moisés morreu, o próprio Senhor chegou a Josué e disse: olha, o meu servo Moisés é morto, tu e esse povo passa esse Jordão. Tu e esse povo passa a uma terra que eu prometi. Tu e esse povo vai herdar algo que eu prometi aos seus pais, bem antes de vocês. É uma promessa que eu fiz a eles, eu prometi. E o livro de Hebreus revela dizendo, irmão, que Ele é fiel para cumprir com todas as suas promessas. O Senhor Jesus Cristo, Ele está todos os dias em nossas vidas, em todos os momentos, em toda circunstância. É nós que temos que entender, é nós que temos que saber e aprendermos a ouvir a voz de Deus em momentos difíceis. Às vezes, estando muito fácil, é fácil louvar a Deus. Às vezes, estando muito fácil, é fácil dizer para o outro irmão que ele vai vencer. Às vezes, vivendo em bonança, é fácil dizer para o outro: não, isso aí não vai passar, não, isso aí é assim mesmo, é normal, isso aí acontece. É muito fácil. Agora, quando você está passando um momento difícil e você tem coragem de dizer assim: aqui está tudo tranquilo e vai tudo bem, aí sim, aí eu tiro o chapéu para você. Porque aí eu sei que você está cheio da munição do Espírito de Deus. Aí eu sei que você está cheio da unção de Deus, da virtude de Deus. Porque é como eu disse ao decorrer da mensagem: o problema Deus não vai tirar, Ele vai te ajudar a passar nesse problema. E vai te esse mar que se enfrenta, ou seja, que Ele insiste em estar na nossa frente, Deus não vai tirar ele, mas Ele vai abrir o mar para nós passar. Como fez para o povo de Israel passar e sair do outro lado e alcançar a vitória. Em nenhum momento, em nenhuma circunstância, irmão, você vai encontrar na Bíblia pessoas que o Senhor Deus deixou abandonado, que o Senhor Jesus o abandonou e disse: não, se vira. Não. Em nenhum momento. Todo momento você vai encontrar que ele obteve vitória, mas porque ele persistiu. Muitas pessoas falam aqui sobre a vida de Jacó, mas esquece de dizer que ele fez um voto com Deus ao sair de lá. Esquece de dizer também que ele foi fiel ao pagar os seus votos.
Esquece de dizer também que a Bíblia diz que não é obrigado a fazer compromisso, mas se fizer que cumpras aquilo que fez. Esquece de dizer também que ele pediu perdão, mesmo estando correto. Esquece também de dizer que o próprio irmão perdoou. Você pode ver aqui até no final. Esquece, irmão, de dizer que ele trouxe muitos presentes para presentear o irmão, em uma forma de alguém dizer assim, ou ele usurpou, ele enganou, e o próprio irmão diga, o que é isso? Eu não preciso, o Senhor aqui me deu, o Senhor me abençoou, eu tenho muitos aqui, eu estou feliz por ver você, eu estou feliz por esta casa, eu estou feliz por esta família, pela uma família que ele lutou, pela uma família que ele buscou, que ele procurou atingir os seus ideais. Embora alguém pudesse tentar ferir ou parar os seus sonhos, ou matar a sua vida, ou o seu caminho, a sua carreira, como muitos fizeram, mas ele perseguiu e foi até o fim, alcançando vitória da parte de Deus. Porque quando chega aqui, ó, no versículo de número 26, diz o anjo, deixa aí, porque já está a alva. E ele disse, não te deixarei, se tu não me abençoares. Em outras palavras, estava dizendo assim, eu quero aqui um passaporte, né, para eu chegar lá. Ele queria um aval, uma segurança, para poder finalizar aquilo que o Senhor teria mandado. Porque mesmo às vezes o Senhor mandando, irmão, às vezes a gente teme um pouco, porque quando a natureza humana chega, quando o nosso pensamento humano chega, literalmente falando, a gente teme um pouco. Mas quando a gente está no espiritual, é diferente. É diferente, como o Geazi disse naquele momento lá como profeta, quando ele disse para ele, disse, olha, os que estão conosco é maior, não preocupa não. Ele deve ter dito, mas está errado, porque eu estou vendo aqui um tanto de cavalo, cavaleiro, pessoas, guerreiros, pessoas aqui, e ele dizendo que são mais os que estão conosco. Não estou entendendo isso, porque ele estava falando de um momento espiritual, ele estava falando de um momento material, de uma guerra material. A guerra material, irmão, nós não conseguimos vencer ela. A guerra material, nós não damos conta de vencermos. E quando nós colocamos algo em nossa vida nesse sentido de materialismo, o espiritualismo de Deus ele não entra. Porque a própria palavra do Senhor está dizendo aqui que o homem material, entenda isso, eu estou dizendo a palavra, o homem material não entende as coisas espirituais. E nem os espirituais vai poder entender material. Por quê? Não é porque não se discerne. Na verdade, as materiais se discernem por si próprio, como diz a palavra de Deus. É que o homem espiritual, ele não perde tempo com as coisas materiais, sabendo que o espiritual dele é o que vai funcionar. Sabendo que aquilo que Deus deu a ele, em virtude de poder e glória, é o que vai acontecer na vida dele. E não no material. Não na minha força. Quando alguém quis usar a sua força, ao termo de Gideão, Deus foi lá e mandou diminuir de 29 mil e alguma coisa, caiu para 300. E disse, é com esses 300 homens que você vai alcançar a vitória. Esse restante aí, pode dispensar, né? Está dispensado aqui da militância. Não queremos, só queremos 300. E às vezes nós nos preocupamos com pessoas que às vezes são poucas, as pessoas que se reúnem, as pessoas que estão com a gente, que chamam para fazer um evento, que chamam para fazer aquilo, aquele. Irmão, às vezes é só os 300 mesmo de Gideões que Deus está querendo. E nós queremos colocar os 29 mil e alguma coisa. E Deus não quer. Deus não quer que o homem galgue força diante de si, porque alguém pode dizer assim, ah não, mas isso aí foi eu mesmo que fiz. E não é. Deus, ele quer que o seu nome seja glorificado, porque ele tem poder para isso. Aí diz aqui, versículo 27, qual é o teu nome? E disse, o meu nome é Jacó. E disse, pois o teu nome não será mais Jacó. A partir de hoje, o teu nome não será mais este nome. Teu nome agora tem um outro nome. Seu nome se chamará Israel. O que eu entendo, irmão, não só uma mudança material na vida deste homem, mas também espiritual. Deus muda a identidade de Jacó. Porque a partir deste momento, só que você ler, você vai entender aqui, ó, no versículo 28, então chamarás Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Há uma diferença de lutar e não prevalecer, ou de não ganhar. Há uma grande diferença. E o que o Senhor mostra dentro dessa lição
é que nós temos que lutar, prevalecer para alcançar aquilo que nós colocamos como objetivo. Se nós não fizermos isso, irmão, iremos passar o tempo inteiro falando. Porque agora chega o fim do ano, já estamos em setembro, outubro, está aí, ó. Mês, semana que vem, se não me foge a memória, já é outubro, novembro, dezembro. Daqui a pouco o pessoal manda mensagem de Natal, Feliz Natal, que esse ano seja um ano repleto de amor, que o ano que vem agora vai chegando assim, é assim. Próximo mês, provavelmente alguém já vai estar dizendo que o 2024 seja, e papai, e assim. E isso entra ano e sai ano, a mesma coisa. Porque às vezes as pessoas são motivadas simplesmente por uma palavra e não por atitude. Diferentemente de Jacó. Que Jacó, irmão, não teve simplesmente uma palavra, Jacó teve atitude. Jacó lutou, ele andou em todo esse percurso. Quando ele volta para casa, que o Senhor manda voltar, Jacó estava preparado, tanto materialmente como espiritualmente. A prova é tanto que eu disse para você aqui, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e sou o Deus de Jacó. Eu sou esse Deus fazendo-se uma aliança. A aliança desde o início, irmão. Abraão, Isaac e Jacó. Essa é a verdadeira aliança. E talvez seja por isso que Deus pode dizer lá na frente: eu amei Jacó e aborreci a Esaú, sendo ratificado na carta apostólica do livro de Paulo. Aliás, Paulo escrevendo aos Romanos, me parece. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, irmão, determina sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, quando o Senhor abre um espaço sobre a nossa vida, sobre a nossa família, é para nós cuidarmos dela. E Jacó, ele não prevaricou. Jacó usou todos os termos e circunstâncias que veio sobre a sua vida, mas a sua família foi preservada. Aleluia. A sua casa, ele teve preocupação. Ele disse: está aqui esse povo. E a Bíblia diz que ele perfilou aquele povo ali para apresentar para o seu irmão. Diz aqui a palavra do Senhor. Aleluia. Ele disse aqui: olha, Jacó, deixa eu ir. Ele disse: o teu nome? Perguntou ele novamente. Aí ele não revelou, o abençoou. Tipo assim, pega o teu passaporte, porque daqui para frente é só bênção e é só vitória. E a Bíblia diz que ali ele fez novas casas, novas cabanas, lugares ali para ele ficar, aonde ali a Bíblia diz que o sol nasceu ao raiar, né, ao amanhecer o dia, quando atravessou, ali é o Peniel, mas a Bíblia diz que ele manquejava. A Bíblia diz que ele, né, manquejava durante todo aquele percurso que ele estava fazendo. Ao amanhecer o dia, ao romper a manhã, como diz no livro dos Salmos, talvez seja baseado nisso, né, que ele diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E o amanhã só pertence a Deus. O amanhã só pertence àquele que criou noite, dia, que criou vida e que tem o poder sobre morte também. A Bíblia diz que ele abate, a Bíblia diz que ele abaixa, a Bíblia diz que ele exalta. Só ele, irmão, é o dono de todas as coisas. Ele tem o poder em tudo e em todos. Só o Senhor Deus pode determinar algo para uma nação e algo para a sua família. Baseado no que lemos aqui, nós podemos profetizar e fazer como Jacó, ser um exemplo para a nossa família, ser um exemplo para a nossa casa, e não abrir mão da nossa casa, da nossa família.